Diz assim a palavra de Deus: portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Pelo contrário, tratem de reprová-las, pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Oremos. Senhor Deus e Pai, te damos graça pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. A luz que nos ilumina, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. E podemos, Pai, ser alimentados, iluminados, ter a nossa mente clareada. Que o Teu Santo Espírito tire as escamas dos nossos olhos e que nós possamos ver e aprender tudo que for dito nessa manhã. É o que te pedimos no nome de Cristo Jesus, Teu Filho. Amém. A igreja é o esplendor, ou seja, a igreja é o espelho que reflete o esplendor do caráter de Deus. É o grande teatro no qual as perfeições de Yahvé são exibidas para o universo. Esse texto de Charles Bridges para o Ministério Christian Ministry. É interessante que ela é o esplendor. E o esplendor traz a ideia de iluminação, clareando o nosso entendimento. A ideia de que precisamos olhar para a luz. Há uma luz presente. Há uma luz que está sendo manifesta aqui. A igreja, ela não veio existir por si mesma, mas com base naquilo que Deus fez em Cristo. Que Deus fez na luz. Harold Horner, em Efésios. Paulo está ensinando à igreja os passos da noiva. O caminho que a noiva deve andar. Como devemos caminhar como cristãos? Como devemos caminhar agora enxertados, agora dentro dessa noiva? Qual é o caminho que devemos seguir? Nos sermões anteriores, Paulo já vem nos explicando, já vem nos mostrando esses passos. É interessante que na primeira parte de Efésios, do primeiro capítulo até o capítulo 3, nós aprendemos sobre a doutrina. Aprendemos como fomos resgatados, como fomos enxertados nessa noiva. E como agora, como noivo, como participantes do noivo, estando com o noivo, sendo a noiva de Cristo, devemos prosseguir. Então, a partir do capítulo 4 em diante, ele vai falar da parte ética. Vai ensinar, então, o andar da noiva. A palavra-chave nesse contexto é peripatel. Não é viver, mas andar. Os passos que a noiva deve dar. E aprendemos nos sermões anteriores, aonde devemos andar em unidade. A igreja primeiro anda em unidade. Não somos igreja sozinho. Um povo que Deus resgatou por meio do teu Filho. Somos enxertados nesse povo. Não éramos povo, não fazíamos parte do povo. E agora, porque somos do povo, porque andamos em unidade, somos a noiva da luz. E também aprendemos que
não é só andar em unidade, mas é andar em santidade. Precisamos estar separados das trevas, separados do pecado. Devemos também andar em amor. Um amor que é demonstrado pelo próprio Cristo, pela própria luz. Um amor sacrificial, um amor de doação. Um amor que serve, que acolhe. Um amor que supre, não para si, mas para o outro. Agora Paulo está diante do soldado. Paulo sabe o que é viver nas trevas. Paulo sabe o que significa as trevas. Paulo já veio das trevas. Paulo já viu as trevas com seus próprios olhos. Paulo estava na escuridão. Mas Paulo também conheceu a luz. Na sua maior treva, ele conheceu a luz. A luz o despertou. Mas ele está diante do soldado, agora acorrentado, aprisionado. E é interessante que ele está pensando na noiva. Ele não está pensando em si mesmo. Ele sabe qual é os passos da noiva. Ele sabe qual é o caminho da luz. Ele sabe qual é o caminho que a igreja deve seguir. Então, ele agora quer ensinar a sua igreja os passos que ela deve seguir. Paulo, nas trevas, ele sabia o que era participar das trevas. Ele sabia o que era ser cúmplice da morte de Estevão, cúmplice da morte de tantos cristãos. Diante dele está o soldado. Enquanto ele escreve essa carta, o soldado ali ouvindo tudo isso, o soldado talvez esteja pensando: quantas mortes eu participei? Quantas mortes será que eu fui cúmplice? Eu talvez esteja em trevas. E eu preciso ouvir essa luz que Paulo está nos apresentando. O nosso texto de hoje é o ensino de Paulo dessa caminhada. E Paulo nos ensina como filhos da luz agora, a andar como filhos da luz no Senhor. E este ensino, ele está dividido em duas partes, em dois contrastes de andar. O contraste de andar da participação versus produção, que vai do versículo 7 ao 10, e um segundo contraste do andar da cumplicidade versus luminosidade, que vai dos versículos 11 a 14. O nosso primeiro andar aqui, o nosso primeiro contraste, que é apresentado no versículo 7, diz: portanto, não participem daquilo que eles fazem. Temos aqui uma conjunção, um portanto, de um texto que veio anterior. Precisamos lembrar o que foi dito anteriormente para saber o que não devemos participar. Esse andar, então, ele envolve se aproximar de algo, como também se afastar de outro algo que foi dito no texto anterior. Se aproximar de uma verdade e se afastar da falsidade. Aprendemos sobre a corrupção do amor, que vem imediatamente com o quê? A imoralidade sexual, a idolatria. E toda vez que o crente está diante dessas coisas, ele se encontra em trevas. Ele se encontra nas trevas. Então Paulo está dizendo aqui que o crente precisa se afastar dessas coisas, se afastar da imoralidade sexual, se afastar da idolatria, se afastar do pecado, se afastar das obras feitas com as próprias mãos, as mãos impuras, as mãos sujas. Como aquele que entra num quarto escuro, e no quarto escuro você não consegue identificar as coisas que estão adiante de você.
você não consegue reconhecer nada que está ao seu lado, por exemplo. E de repente você vai tocando para tentar identificar, entender aonde fica a mesa, aonde de repente fica a cadeira, aonde você pode se apoiar. E aí, de repente, quando você sai desse quarto e você olha, sua mão está toda suja, toda contaminada pela sujeira que estava ali naquele ambiente. Paulo então nos diz que devemos nos afastar dessas coisas. Quais são as coisas? A imoralidade, a idolatria. Então Paulo agora nos dá as direções e vai nos responder os porquês dessas direções. Paulo então nos apresenta, na sua primeira direção não participem. A palavra participem aqui vem da ideia simentokoi, que significa ser coparticipante. Ele diz enfaticamente: não sejam coparticipantes, não sejam sócios. Sócios do quê? Das coisas que dissemos anteriormente, das coisas que foram ditas no culto anterior. Precisamos se afastar do pecado. Mas o ponto aqui, esse afastamento, não é literalmente que não precisamos mais nos relacionar com essas pessoas. Não significa agora que um filho que descobre um pai na imoralidade, um filho que descobre um pai na obscuridão, um filho que descobre um pai no pecado, não possa mais se relacionar com esse pai, não possa mais amar esse pai. O ponto aqui é não participar da obra, não participar do pecado, não participar daquilo que o pai faz. Então a ideia é separar disso, se afastar disso, se afastar das trevas. Agora por quê? Por que devemos nos afastar das trevas? Paulo nos dá um porquê. Ele diz no versículo 8: porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Então agora ele diz para a gente o que éramos. Também estávamos em trevas, também éramos trevas como os filhos da desobediência. Também estávamos no pecado. Mas agora ele diz enfaticamente: agora vocês são luz. Há um advérbio aqui, agora. Há uma nova natureza, que aprendemos nos sermões anteriores. Somos agora revestidos de uma nova natureza. Não temos a velha natureza que estávamos nas trevas, mas agora fomos iluminados. Iluminados pela palavra. Iluminados pela palavra que se fez carne, o Logos que habitou entre nós, o Verbo encarnado. Lemos pouco antes o Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para os meus caminhos. Ela nos iluminou, nos mostrou um caminho a seguir. E essa palavra que nos iluminou traz a ideia de que naquele tempo antigo as pessoas não tinham as luzes que nós temos nas ruas hoje. Elas andavam na escuridão, elas andavam no deserto. E ao andar nessa escuridão, ao andar no deserto, elas precisavam de noite de lamparinas que apresentavam o caminho que elas deviam seguir. E agora elas têm o caminho, elas têm uma direção por meio da luz, por meio da palavra. Então agora, porque são luz, mas não são luz sozinhas, não são luz de si mesma, não são luz que, como Jonas disse, que uma luz que brilha solitária, mas é uma luz que emana e vem da fonte de toda a luz, que é o Senhor, que é Jesus Cristo, porque somos luz no Senhor, certo? Somos luz em Cristo, porque estamos em Cristo, porque fomos enxertados em Cristo, porque agora, estando na luz, podemos ser luz. E a luz não brilha sozinha, a luz brilha em unidade.
A luz brilha no corpo. A luz brilha na igreja. A igreja é a luz, é a glória, é o espelho que reflete o esplendor da glória de Deus. Paulo, então, nos dá mais direções. Ele vai nos apresentar mais direções a seguir. Versículo 8, a parte B diz: vivam agora. O agora eu coloquei como um acréscimo. Mas vivam como filhos da luz. Agora que vocês são luz, vivam como filhos da luz. A sua antiga natureza é passado. O agora, o advérbio, apresenta que devemos viver como a nossa nova natureza, como luz. E como filhos da luz, produzindo frutos da luz. Não como trevas que sujam e produzem obras das suas próprias mãos, mas agora um fruto que não é mais nosso somente, mas é do Senhor da luz, que nos abençoa e nos dá dons para que a gente possa frutificar, para que a gente possa produzir frutos. Então, por quê? Ele vai nos mostrar. Versículo 9 diz: porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. O fruto da luz produz. O fruto da luz produz porque, como eu disse anteriormente, não éramos povo, não fazíamos parte do povo de Deus. Pela misericórdia e graça de Deus, Ele nos resgatou, nos chamou, nos acolheu e nos enxertou numa árvore, numa videira. Ele é a videira, nós os frutos. E o fruto da videira, ela precisa da luz. Ela precisa da luz para produzir fruto. Ela precisa da luz para frutificar. As trevas não produzem fruto. As trevas não frutificam. Só luz frutifica. Só luz produz frutos. Precisamos frutificar. Frutificar porque estamos enxertados na árvore. Estamos enxertados na videira. Porque estamos na luz. Então produzimos frutos. E quais frutos são esses? Quais são as qualidades do fruto? Bondade. E a bondade traz a ideia de generosidade do Senhor. A ideia de compartilhamento. A ideia de entrega, de doação. O amor de Deus que nos alcançou. Também aprendemos sobre justiça. A justiça de Deus. Deus que é justo. E o pecado é abominado perto dele. As trevas não podem estar diante dele, porque quando a luz aparece, tudo clareia. Então, esse Deus que é justo, ele precisa que a sua ira seja saciada, que a sua ira seja suprida. Mas não é suprida pelas nossas próprias obras, pela nossa própria força. Ela é suprida pela força de Cristo, pela força da luz, que manifesta todas as coisas e que traz a salvação por meio do Cristo, por meio do Verbo que se fez carne e trouxe redenção. E por isso podemos estar juntos, unidos, fazermos parte do seu povo. É por meio dele que encontramos a justiça. Não pelas nossas próprias forças. Não pelas nossas próprias obras. Não somos justos. Não somos bons. Ele é justo. Ele é misericordioso. Mas também verdadeiro. Ele não é só bom. Ele não é só justo. Mas ele também é verdadeiro. Os frutos da justiça trazem a verdade em contraste com a falsidade. Ela mostra, a luz
mostra o que é verdadeiro, tirando a nossa dúvida do que é falso ou do que é verdadeiro. O mundo nos oferece tantas coisas, as trevas nos oferecem tantas coisas, e parecem que, em alguns momentos, são um caminho até interessante. Mas a luz, quando manifesta, ela traz a verdade e mostra que nenhum governo, nenhuma esfera pública, nem a política, nem o trabalho, nem os produtos aí fora, nem as festas, nada nesse mundo pode saciar o vazio, a escuridão que nós estamos. Somente a luz de Cristo, somente a verdade de Deus manifesta aquilo que de fato precisamos, aquilo que de fato é verdadeiro. E aí, quando a gente olha para o versículo 10, tratando então de descobrir o que é agradável ao Senhor. E esse aqui, tratando de descobrir, vem da palavra dokimazontes, que é aprovar, colocar à prova, é justamente distinguir o verdadeiro e o falso. Precisamos distinguir. A luz, então, ela põe à prova, ela distingue o que é verdade e o que é falsidade. As pessoas andam numa falsa verdade. No mundo, nas trevas, a gente andava numa falsa verdade. Mas quando encontramos a luz, encontramos a verdade, sabemos distinguir o que é verdadeiro e o que agrada a Deus. E o que agrada a Deus, senão o quê? O amor sacrificial, o amor que gera os frutos de bondade, justiça e verdade. Esses frutos são dons de Deus colocados em nós, que remetem a Gálatas 5, no versículo 22, aonde o Espírito Santo de Deus também tem bondade, também tem essas qualidades. É o Espírito Santo que agora, a terceira pessoa da Trindade, dada por Deus a nós, para que tire as escamas dos nossos olhos e possamos enxergar e discernir a verdade de Deus, o absoluto de Deus. E Paulo então agora nos dá mais direções, já no nosso segundo ponto, que é o contraste do andar da cumplicidade versus luminosidade, que está nos versículos 11 a 14. E ele dá mais duas direções. E mais dois porquê. Então ele explica para a gente. O versículo 11 diz assim: não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Primeiro, não sejam participantes, não sejam coparticipantes. Mas agora ele fala de não ser cúmplice. Dois nãos aparecem no nosso texto. E a ideia de cumplicidade aqui vem do synkoinonete. Synkoinonete traz a ideia de koinonia, de comunhão. Antes participávamos, fazíamos junto com as trevas. Os filhos da luz estavam se envolvendo com os filhos das trevas, estavam participando das coisas das trevas. Agora, traz uma ideia de que parece que não participa, mas de fato está ali, está na escuridão, está no esconderijo, no ocultismo, mas está lá. Sabe aquele grupo do WhatsApp que de repente você sabe que naquele grupo só tem coisas estranhas, coisas literalmente trevadas, obscuras, coisas que
não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver com a gente, com a nossa nova natureza, que agora somos luz. E aí você fala, eu não participo daquilo, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu não encaminho, eu não mando a mensagem, eu não encaminho a mensagem para ninguém. Mas você está lá, você está lá na escuridão, escondido, você está lá no ocultismo, você está lá no oculto, e mesmo assim, você continua lá, você continua participando. Numa rede social, você continua lá vendo, sem ninguém ver. Ninguém está vendo o que eu estou vendo. Ninguém está vendo aonde eu estou me sujando. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo com as minhas próprias mãos. Porque você está sozinho. Você está em trevas. Você está longe da sua igreja. Você está afastado da noiva. Você está afastado da luz de Cristo. Você está afastado da palavra. Então Deus diz, por meio de Paulo, na sua carta, se afastem, não sejam cúmplices. Não sejam cúmplices das obras das trevas. Então não tenham comunhão com eles. Não é só participar de fato, colocar a mão, mas é literalmente se afastar daquilo que é pecaminoso. Mas não é só isso. Não é só isso. Por que devemos nos afastar? Paulo diz no versículo 12: pois aquilo que eles fazem é vergonhoso até mencionar. As obras que fazem na escuridão, as obras que são feitas nas trevas, as obras que são feitas no esconderijo, no oculto, são feias de mencionar. Será que as obras que temos feito, elas podem ser apresentadas diante de Deus? Elas podem ser apresentadas diante do corpo, diante da igreja? Ou será que as obras que você tem feito, elas têm que continuar no ocultismo? Elas precisam continuar no esconderijo? Elas não podem ser mostradas? Paulo nos mostra que não devemos ser cúmplices delas. Não devemos participar delas. Devemos se afastar delas. Porque essas obras que estão em segredo, que estão ocultas, são vergonhosas. São vergonhosas de mencionar. O pecado é vergonhoso. O pecado, ele é feio. Ele mostra a feiura que somos, a nossa real natureza. Então, Paulo nos dá mais direção. Versículo 13, a parte A diz: mas todas as coisas, quando manifestas, mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Todas as coisas, quando reprovadas. A ideia de reprovação. Não só precisamos não participar, não só precisamos não ser cúmplices, não se associar, não ter comunhão, como também precisamos agora reprovar, ser reprovador. A luz reprova as obras más, as más obras, as obras infrutíferas. Por que elas fazem isso? Por que elas reprovam? Porque quando a luz chega, ela mostra a verdade, ela distingue justamente o que é verdadeiro, o que é falso, o que é bonito, o que é horrível. E se você está no oculto, se você está em trevas, é porque tem algo horrível aí, tem algo feio que precisa ser mostrado. E a luz, quando se apresenta, então ela manifesta essas coisas. E ela traz o quê? A reprovação. E qual ideia isso traz para a gente? Senão a importância da edificação e do cuidado.
a importância de cuidarmos uns dos outros, aonde na disciplina, a luz, a igreja, ela pode orientar as pessoas distinguirem o verdadeiro e o falso. Então agora elas seguirem um caminho de verdade, um caminho de correção. Não mais andar no pecado, não mais se envolver com o pecado, não mais se associar ao pecado, ou não mais ter comunhão com o pecado, mas agora ter uma vida disposta à correção, a um novo caminho, a um novo andar dessa igreja, a um novo andar desses passos que Paulo está ensinando para a gente, para a igreja. Agora então, andamos no caminho da luz, e por andarmos nesse caminho da luz, então reprovamos as obras das trevas, reprovamos o mal, reprovamos o pecado, orientamos os irmãos, ajudamos os irmãos a encontrarem o caminho. A igreja, ela conserva o mundo da sua própria destruição. A igreja, enquanto estiver no mundo, ela permanece protegendo o mundo, para que o mundo seja iluminado. Sem a igreja, o mundo não é iluminado. A igreja é a luz do mundo, que mostra justamente e distingue o que é verdadeiro e o que é falso. Só a igreja consegue trazer a clareza, porque a igreja, ela está unida ao cabeça da igreja, a luz que ilumina o mundo. Paulo, então, nos dá um porquê disso tudo. Ele diz: porque tudo que se manifesta, versículo 13b, porque tudo que se manifesta é luz. A luz manifesta todas as coisas. Só a luz consegue mostrar todas as coisas, mostrar o sentido de todas as coisas, mostrar o que é certo e o que é errado. Só a luz consegue clarear o nosso entendimento. Estávamos com as nossas mentes obscurecidas por causa do pecado. Lá no versículo 18 do capítulo 4, tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede por causa da ignorância em que viviam, pela dureza do coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para de forma desenfreada cometer todo tipo de impureza. Quem está no pecado não tem a luz, e quando a luz chega, manifesta todas as coisas, clareia o nosso entendimento, abre o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, para que possamos enxergar e ver a verdade, a clareza do que é mal e do que é bom. E a bondade, a justiça e a verdade só é encontrada em Cristo, em Deus, na luz que nos dá o dom de produzir o fruto da verdade, o fruto da bondade, o fruto da justiça. Paulo então conclui no verso 14 com um alerta de um texto que está no Antigo Testamento. É uma referência de Isaías. Ele diz assim: por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo, levante-se dentre os mortos, e Cristo o iluminará. Desperte. Quando eu queria pedir para os irmãos abrirem Isaías, capítulo 60.
Versículo 1 diz: levante-se, resplandeça, porque já vem a luz, e a glória do Senhor está raiando sobre você. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão envolve os povos, mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória já está brilhando sobre você. Essa citação de Isaías remete todo o contexto da ideia que ele está trabalhando, justamente exortando o povo de Israel a se afastar da imoralidade, se afastar da idolatria e olhar para a luz. Porque eles estavam em trevas, eles viviam nas trevas, mas a luz está chegando, a luz está raiando. Por isso desperte, desperte. Eles estão peregrinando no exílio, eles estão peregrinando. Assim como a igreja, assim como nós hoje, também peregrinamos. Não somos desse mundo, não somos desse lugar. Estamos caminhando, estamos andando e aprendendo com Paulo os passos da noiva. Mas não somos daqui, somos de um outro lugar. Somos do reino eterno, o reino da luz. E é para lá que estamos andando, é para lá que estamos caminhando, é para lá que estamos seguindo adiante. Então, essa ideia que Paulo traz aqui é justamente trazendo essa ideia para nós também de despertar. Desperte você que está dormindo, desperte. E esse despertar é quando a gente olha para um contexto de um morto, porque estávamos mortos em nossos pecados, e de uma pessoa que dorme. Quando colocamos os corpos um ao lado do outro, não há distinção. Parece que é a mesma coisa, mas tem uma diferença. O morto está morto. O sonolento, o dorminhoco está dormindo. Esse precisa ser despertado. Luz e trevas não podem se misturar. Luz e trevas não podem andar junto. Não podem se envolver nas mesmas coisas. Tem que ter uma separação. Então Paulo exorta a igreja: desperte. Desperte, igreja. E é interessante que me faz lembrar de um texto conhecido por vocês. Logo depois de uma ceia, um dia precedente à morte do Cordeiro. Logo depois de uma ceia, Jesus vai ao jardim do Getsêmani para orar. E quando Jesus vai orar ao Pai, as suas dores, o seu sofrimento, o que estava diante dele. Diante dele o sacrifício que iluminaria todos nós, que uniria todos nós. A luz estava diante de 3 discípulos. 3 discípulos estão com seu Senhor. Jesus diz a eles: fiquem vigilantes, fiquem despertos, orem. Mas eles estavam sonolentos. Quando Jesus vai orar, eles dormem. Quando Jesus volta até eles, eles estão dormindo. E Jesus diz: despertem, despertem, fiquem vigilantes, orem. Jesus mais uma vez vai orar. Mais uma vez. Eles voltam a dormir. Os discípulos do Senhor estão diante da luz. Os discípulos do Senhor têm a luz diante deles. Os discípulos do Senhor receberam a maior dádiva, o maior tesouro, o maior presente de toda a sua vida. O presente que a igreja tem, não porque ela merece, não porque ela é linda, maravilhosa,
mas porque Deus é lindo, Deus é maravilhoso e enviou o seu Filho, o Deus encarnado, para que nós pudéssemos receber a vida, para que nós pudéssemos agora ser despertados da nossa escuridão, despertados das nossas trevas, para que a gente pudesse caminhar e não mais andar em obscuridão, não mais andar na sujeira, na imundícia, no pecado, mas andar na luz, vigilantes na luz, vigilantes na palavra, vigilantes em unidade com o corpo. A luz nos une, a luz nos une ao corpo do Cordeiro. E quem é a luz, meus irmãos? Quem é a luz, meus irmãos? Quem é a luz, senão o Cristo, o Verbo que se fez carne? João disse no nosso texto de capa que João Batista não era a luz, mas ele precedia a luz que viria. Jesus Cristo é a luz. Jesus Cristo é a luz que nos tira das nossas trevas, da nossa escuridão. Jesus Cristo é que ilumina a nossa vida a ponto de despertarmos e levantarmos e não mais ficarmos como adormecidos, deitados, sonolentos, mas agora caminharmos juntos em unidade, juntos em santificação, reprovando o que é mal, reprovando as obras das trevas, apontando a luz, para que haja o quê? Para que haja, para que as pessoas possam vir até o arrependimento, para que as pessoas possam, diante do seu Senhor, se arrepender dos seus pecados, se arrepender dos caminhos errados, para que as pessoas possam se arrepender das trevas que se encontravam, e agora, diante da luz, diante do seu Senhor, possam se alimentar, se saciar de uma mesa, se saciar e se unir a um povo que não está inerte, que não está parado, porque a luz, elas fazem a gente caminhar, mas a escuridão fazem a gente parar. Só quem está em Cristo, só quem está no seu Senhor, só quem está no Filho encarnado, aquele que pagou o maior preço e nos deu vida nele, só quem está nessa luz pode seguir adiante. Por isso, se você está em trevas, se você se encontra na escuridão, eu quero te exortar a se arrepender dos seus pecados. Se arrependa dos seus pecados. Venha para a luz está diante de você. Cristo está aqui, o Verbo encarnado está aqui. E Ele está te chamando, venha para a luz, se arrependa dos seus pecados. Esse é o único caminho que pode te tirar das trevas que você encontra. Se arrependa, volte-se ao seu Senhor, volte-se ao Senhor da luz, volte-se ao seu Redentor. É nele, somente nele, que você vai encontrar a paz que excede todo entendimento, para você continuar caminhando a jornada que está diante de você. Cristo Jesus é a sua luz. Eu queria pedir a todos os irmãos que agora, no momento de contrição, orassem sobre tudo isso que ouvimos desse sermão.